Graça e paz. Fala, graça e paz. Eu quero distribuir isso aqui para vocês. Eu trouxe um livretinho. Tá uma caixinha aqui. Alguém pode distribuir para mim, por favor? Uma caixa. Ok. Esse material é um estudo, é um curso que a gente ministra. E se Deus quiser, nós queremos trazer esse curso para vocês também. É a verdade sobre as drogas. Repita comigo assim, ó. Repita comigo. A verdade sobre as drogas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então segura esse panfletinho aí. Eu quero que você não perca por nada. E você vai ler em casa. Vai pedir para alguém da família também ler com você. O que esse panfleto fala? Quando a gente tiver a oportunidade de dar o curso para vocês, e não é uma palestra de 30 minutos, 40 minutos, nem 2 horas, que vai realmente instruir vocês sobre drogas. Mas é um curso, como a gente faz lá na nossa escolinha de futebol, onde a gente dá o curso de informática ou de prevenção às drogas, de inglês, e vamos montar o laboratório de informática, de música, com 300 crianças que a gente trabalha lá na Vila Davi 2. Aleluia. Mas não é só da Vila Davi 2. Nosso ônibus passa em 20 bairros, pegando a criançada que quer estar com a gente na arena, aprendendo futebol. E quem sabe, no dia, no futuro, ser um grande jogador de futebol. Mas lá no nosso projeto Fábrica de Campeões, nós não queremos que eles sejam campeões só no esporte, mas campeões na vida. Tenham valores, princípios, caráter. Conheçam a verdade sobre todas as coisas, inclusive as drogas. Milhares de crianças estão consumindo drogas bem cedo, e algumas delas para receber alguma vantagem. Alguém diz para ela: eu vou te dar um dinheiro, eu vou te dar um celular, e você só pega isso aqui e leva para aquele lugar. Você não sabe nem o que é, e às vezes está levando um pacotinho de drogas para alguém. Então aqui nesse panfleto, e eu gostaria que você lesse, levanta assim, ó, coloca assim, isso. Eu quero só tirar uma foto porque eu vou mandar para os Estados Unidos, porque esse material vem dos Estados Unidos, tá bom? Continua aí, alguém tira essa foto para mim, por favor. Isso, está aqui no meio de você. É uma fundação americana que vai conhecer vocês agora, viu? Eita glória. Aleluia. Levanta bem alto, todo mundo levanta bem alto. Isso. A tia está fazendo um vídeo lá e vocês vão dizer assim: say no to drugs, and yes to life. Mais uma vez, say no to drugs, and yes to life. Diga: I am free. Eu sou livre. Aleluia. Leva pro estreito esses meninos. Você sabe o que você disse? Say no to drugs. Diga não para as drogas. And yes to life. Sim para a vida. Aleluia. Diga não das drogas e sim para a vida. Por que a gente fala isso? Nossa criançada lá do projeto já está bem avançada no curso. Eles conhecem, a gente já falou sobre a maconha,
sobre o crack, sobre a cocaína. Eles estão conhecendo tudo sobre essas drogas. E quando você não conhece, você vai no conselho de alguns amigos. O amiguinho que usa droga, ele vai falar só vantagem das drogas. Escuta aqui, olha para o tio, olha para cá, para você não perder nada. O amiguinho que usa drogas, ele vai falar coisas boas da droga, que a droga deixa alegre, deixa forte, descolado, ajuda você nisso, relaxa, um monte de coisa. As drogas podem fazer isso mesmo, mas o preço depois é muito alto, porque você fica escravo. Existe uma coisa que a gente precisa saber. Quando você nasce, tem uma parte do teu cérebro, aqui dentro da nossa cabeça, tem uma das partes mais importantes do nosso corpo, que é o nosso sistema nervoso, é o nosso cérebro. E é daqui que sai o comando para tudo que a gente faz. E quando você nasce, tem uma parte importante do cérebro que não está totalmente formada. É o córtex frontal, ele fica bem na frente aqui. E essa parte, ela é fundamental para a vida, porque é a parte que te faz planejar, pensar, medir riscos e consequências. É por isso que uma criança, muitas vezes, atravessa uma rua e não olha, ele não mede as consequências, ele ainda não sabe, na mente dele ele não pensa ainda no risco de atravessar uma rua e ser atropelado. Então o pai e a mãe ficam o tempo todo ali avisando, segurando na mão: meu filho, cuidado, você pode ser atropelado. Mas ele não tem a capacidade. Escuta, olha para cá, eu vou separar você, isso aqui é importante. Ele não ainda tem a capacidade de medir a consequência de fazer uma coisa. Então a gente, quando é criança, faz tanta coisa errada, né? O pai avisa, a mãe avisa, e às vezes a gente ainda vai lá. Meu menino tinha uma vontade de meter o dedo na tomada. Quando eu olho, ele pequenininho, ele com o dedinho na tomada lá. E eu tive que dar um tapinha na mão dele, para ele aprender, e ele tomar um choque, para ele entender. Ele tomou um choque. Falei: ó, papai não disse que você não pode colocar o dedo na tomada, porque tem consequência, isso mata. Eu já vi criança que colocou um ferro dentro da tomada e morreu, filho de um amigo meu, pequenininho. Mas outras partes do cérebro, elas se formam primeiro. A parte de você ter coragem, força, atividade, ser ousado, desafiar limites, inteligência, tudo isso forma primeiro. Mas a parte que faz você pensar nas coisas e medir consequências e planejar e ter receio de alguns riscos, essa parte não está formada ainda. Ela vai se formar aos 21 anos. 21 anos. Então, nesse período que você ainda não tem a capacidade de calcular o perigo, é nesse período que muitas crianças experimentam drogas. Por quê? Porque alguém diz para ela: isso é bom, e ela não pensa bem se é bom ou não. Ela vai naquela conversa porque ela quer desafio. A parte que dá coragem para a criança, ela já está ativada, mas a parte que mede os riscos, que mostra para ela: rapaz, isso pode não ser bom, essa parte não está formada ainda. Olha para o tio aqui, ó, para cá. Isso. Então é por isso que muitas crianças entram nas drogas. E se ela passar muito tempo usando droga, essa parte que mede riscos e consequências vai ser alterada, porque não está formada. E se for alterada, depois dos 21 anos, ela nunca mais vai ser a mesma.
ela pode até parar de usar drogas, mas vai precisar o tempo todo da família do lado, das pessoas, da igreja ajudando. Então, você que é criança, que ainda está em formação, não experimenta droga jamais. Não usa nada, nem que te digam que é bom, que não é. Não. Leia isso aqui, porque todas as drogas têm consequências gravíssimas. Para você ter uma ideia, dizem que a maconha é uma erva que é natural, que é saudável, que ajuda a relaxar. Em parte isso é verdade, mas eles não dizem que a maconha ela te faz ser uma pessoa com menor capacidade de absorção de conhecimento, te deixa mais lento, mais lerdo, te deixa uma pessoa com depressão, psicose, e se lesionar o cérebro, te deixa alterado pro resto da vida. Então a maconha tem, aqui você pode ler, eu quero só que vocês vão aqui na página, não sei se está numerado, mas vai passando, aqui onde tem maconha, página 12, ó, tudo sobre a maconha aqui, só para você ter uma ideia dos efeitos que eu estou falando aqui, ó. Efeitos é o que ela causa, a curto prazo e a longo prazo. Pessoas que usam a maconha poucas vezes, em pouco tempo, elas podem ter perda de coordenação, distorção no sentido do tempo, distorção na visão, na audição, sonolência, vermelhidão dos olhos, os olhos ficam vermelhos, por isso ele tem que usar colírio. Apetite aumentado, a pessoa que usa maconha, ele vai comer bastante, o contrário do crack. A pessoa que usa crack, ele vai definhando, ficando muito seco, caquético, esquelético, porque ele não sente fome, a fome dele é só para droga. Os batimentos cardíacos ficam relaxados na primeira hora de que se fuma maconha. Há risco 5 vezes maior do usuário sofrer um ataque cardíaco, do coração parar, e o desempenho escolar é reduzido devido à memória reduzida. Ó, a memória reduzida. Sabe o que está dizendo aqui? Que a pessoa vai ficar burro, ele não vai ser inteligente, ele não vai conseguir aprender, a sua memória fica reduzida, sua capacidade de aprendizado fica reduzida. É por isso que o usuário de droga, de maconha, ele vai ter menos interesse na escola e vai tirar notas ruins, e todo mundo vai perceber, ele vai se afastar das escolas, ele vai reprovar. Isso é uma coisa boa? Claro que não é, porque se você reprovar, o que acontece? Você vai ficando para trás, os outros vão passando e você vai ficando para trás. Olha o efeito a longo prazo. A longo prazo, quem usa maconha há muito tempo pode provocar sintomas psicóticos. Olha, isso aqui é o início de loucura, né? Pode causar dano nos pulmões, no coração, piora os sintomas de bronquite, tosse, asma, e pode reduzir a capacidade do corpo para combater infecções pulmonares. A imunidade, você fica muito fraco. Quando você é um usuário de maconha, você fica muito fraco e pode não resistir uma gripe e outras doenças, você logo pode ser acometido. Então vale a pena usar maconha? Por nada, não vale mesmo. Ah, mas a maconha faz isso, ela é um alucinógeno, é de uma planta e tem um princípio chamado THC, diga THC, e tem também o CBD. O THC é o efeito, o que causa o efeito alucinógeno. O que é alucinógeno? A pessoa viaja, o organismo, a mente, ela está sob esse efeito do THC, e a pessoa começa a viajar, ter percepções, sonhos, imagens, e achar que está em outro mundo.
Outro mundo irreal, que não é real. Aí quando passa o efeito, ele vê que está lá do mesmo jeito. Aquilo foi só uma ilusão, diga ilusão. A coisa fica do mesmo jeito, mas o organismo dele fica afetado pela droga. E se você usar muito tempo, você pode ficar, diga, dependente. Dependente. Quer dizer também escravo. Tem um componente chamado CBD, o canabidiol, que é um componente medicinal da maconha. Mas em um cigarro de maconha que se usa hoje, você tem hoje quase 11% de THC, do alucinógeno, que tira a pessoa da realidade, que pode provocar muitas consequências. E você tem só 0,3% de CBD, que é o medicinal, que pode ser usado para algumas doenças. E se vai ser usado para algumas doenças, só o médico pode prescrever e a pessoa só pode usar de acordo com aquela prescrição médica. Então não é por causa que tem CBD, que tem um princípio medicinal, que eu vou ficar usando maconha. Por quê? Porque eu estou ali usando o THC, que é o alucinógeno, que tira você da realidade. Eu vi uma pessoa, um motorista, que ele estava dirigindo, ele tinha acabado de fumar maconha. Ele ia causando um acidente terrível, porque caiu um pingo de chuva no para-brisa. Ele começou a olhar para aquele pingo e começou a viajar, imaginar uma coisa que não existia. Só ele estava sabendo o que ele estava vendo naquele pingo. Ele estava fora de si. Foi aí que o outro colega disse: ei, rapaz, para com isso, você vai bater o carro. Então é uma coisa boa. E outra coisa, você fica mais lento, você tem capacidade de reação reduzida. Se aparecer uma coisa de repente, você demora para agir. Quem é um profissional de uma empresa, um dono de uma empresa que quer um cara assim, pastor? Lerdo, para trabalhar? Ele não vai produzir o quê? Ele vai ser lerdo para tomar atitude. E se ele usar a maconha muito tempo, ele pode lesionar o sistema nervoso. Então, eu quero que vocês leiam isso aí. Aqui fala sobre o crack também. A maconha pode ser uma porta de entrada para as outras drogas. E muita gente fala isso: não, rapaz, usa só a maconha aqui. Muita gente usa, e você para quando puder, quando quiser, e isso não tem problema, não tem consequência, é uma erva, é natural. Então é só mentira, porque você não para quando quiser. Há mais de 15 anos a gente cuida de dependentes químicos, pessoas que estão escravas. Elas não têm mais autoridade sobre si. O desejo delas é para droga, porque são dependentes. Vai falar para eles que eles param quando quiser. Eles vão dizer para você: é mentira isso. Há muitos anos eu tento parar, diz algum deles. Tem muitos que querem parar, mas não conseguem. Só conheço Jesus, que é o nosso melhor remédio para ajudar alguém a vencer as drogas. Mas ele precisa ter uma força de vontade, querer, e não mais ser escravo. Se ele partir da maconha para o crack, aí ele foi para a beira da cova. Diga comigo, tem 3 caminhos. Pode falar comigo, forte. 3 caminhos para quem usa drogas. Diga: a cadeia, o cemitério e um centro terapêutico. Diga: eu não quero nenhum desses 3 caminhos. Eu não quero a cadeia, eu não quero o cemitério, eu não quero morrer, e eu não quero ir para um centro terapêutico. E só tem um jeito para isso. Qual é? Não experimentar. Se o coleguinha chama para usar droga, diga assim: olha, eu não quero usar. Aí ele vai dizer: por quê? Você é frouxo? A mamãe que não deixa, não sei o que e tal. Eu digo assim: porque eu sei que as drogas têm consequências. Eu não quero ficar escravo das drogas. Sabe por que alguém fica... Dá um capinado, por favor. Sabe por que alguém fica dependente?
escravo. E no caso do crack, basta usar uma vez. O crack é formado de pasta básica de cocaína com um monte de porcaria. Falando isso para vocês terem uma ideia, um monte de produto químico, até produto que se usa para lavar banheiro, pode ser juntado no crack. Tudo para causar um distúrbio na tua mente. Você usa o crack, em 12 segundos ele pum, bate na mente e a pessoa fica alterada, porque ele fica acelerado, ele fica excitado. E aí, com 12 segundos passa aquela noia. E aí o que acontece? Depois disso o organismo está em curto-circuito. Olha para mim aqui, o tio aqui, ó. Look at me, please. Girl, você, olha para cá. O negócio é aqui, ó. 12 segundos passa o efeito. E o usuário de crack, como ele acelerou demais, ele vai reduzir muito, mas o organismo está em curto-circuito, porque o cérebro foi alterado e manda informações desencontradas. E aí o usuário de crack, ele fica mais ou menos assim, ó. Ele fica o tempo todo agitado e às vezes se coçando. Sabe por quê? Porque na mente dele, a percepção, tem um inseto andando por dentro da pele dele. É fácil você conhecer o craqueiro, o usuário de crack. Ele vai ter os dedos queimados e muitas vezes um beijo, porque ele tem que esquentar a pedra de crack para ela evaporar. Ou ele bota no cachimbo ou numa lata de refrigerante, de cerveja, que ele abre um buraquinho embaixo e é quente, e naquele negócio tem que ele cheirar, ele encosta na boca, ele se queima para acender o isqueiro até a pedra se diluir, evaporar. Ele fica muito tempo ali, queima os dedos, mas a pior consequência é que ele vai querer usar o crack de novo. Não porque é bom, mas porque depois que ele parou, a abstinência, depois que ele usou a droga, que ele começou a voltar ao normal, o organismo dele está em confusão. E é uma coisa muito ruim. E aí a cabeça dele diz: usa o crack de novo, para você ficar em outro estágio, ficar legal. Então ele vai usar o crack não porque o crack é bom, mas para sair do efeito ruim do crack. E aí ele vai ficar usando uma hora, outra hora, e não demora muito, ele vai ter uma overdose e vai morrer. Mas por que alguém fica dependente? Principalmente começando pela maconha. Porque a primeira vez que ele usa, ele tem uma viagem, ele tem uma alteração, que ele acha estranho, mas acha bom, porque às vezes relaxa. E aí ele vai usar de novo. Só que o organismo tem um sistema de defesa, chamado sistema imunofagocitário. Imunidade, vocês ouviram falar muito da Covid, né? Imunidade. Nós temos um exército que defende o nosso organismo dos agentes estranhos, das toxinas que vêm das bactérias, dos vírus. E a maconha, como tem uma substância tóxica, diga tóxica, chamado THC, que causa alteração, o organismo, nosso sistema de defesa, o nosso exército, ele vai atacar essa substância tóxica para defender do organismo, porque é estranho, porque o nosso sistema de defesa identifica como estranho. Epa, essa substância não é boa, não é um inimigo, vamos atacar. Então fica aquela luta, a pessoa usando a maconha, usando o THC, colocando dentro do corpo, e o sistema de defesa indo para cima. É por isso que os olhos ficam vermelhos. Quando você está com os olhos vermelhos, significa que você tem uma intoxicação. É ou não é? Quando alguém está com os olhos vermelhos, se a pessoa está intoxicada com alguma coisa, e isso é na maconha. Só que o cara usa um colírio para disfarçar, mas ele continua intoxicado. O colírio não vai ajudar, é só para disfarçar, para ninguém ver que ele está intoxicado. E aí
como na segunda vez que ele vai usar a maconha, o efeito não vai ser o mesmo. Por quê? Porque o sistema de defesa já está defendendo. Aí ele vai usar da terceira vez e vai ficar chateado. Pô, essa maconha está alterada, tem alguma coisa, está batizada. Dá uma maconha mais forte aí, porque não está causando efeito. Não é isso, não. É a mesma droga, mas é o organismo dele que está defendendo. Aí alguém diz para ele: olha, faz o seguinte, rapaz, bota com o crack junto, bota com isso. Aí ele vai usando outras drogas, usa cocaína também, você quer um efeito melhor. E aí está a dependência, por causa da tolerância. Diga tolerância. A tolerância é quando o organismo defende, está se defendendo da droga, da toxina, e a pessoa fica tolerante àquela droga. E aí o que ele vai fazer? Ele vai usar mais droga para ter mais efeito. Ele vai usar outras drogas mais pesadas. E se ele chegar no crack, aí ele achou o assassino dele. Ele já está de mãos dadas com o assassino, porque o crack mata mesmo. Existem tantas outras drogas que a gente podia estar falando para vocês aqui, mas todos os dias existem pessoas que estão nos laboratórios formulando drogas novas para uns idiotas. Quem é um idiota? Aquele que vai atrás de droga. É a pessoa que quer acabar com sua vida. E nós não precisamos de droga para nada. Para nada. Nós precisamos é de Deus, é de Jesus, é dessa força que vem do alto, que é muito melhor do que qualquer outro efeito de droga, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos anima, que nos alegra. A melhor coisa do mundo é você ser sóbrio, poder decidir. E quem usa droga não pode decidir mais por ele. Lá no centro terapêutico que a gente fundou aqui em Imperatriz, tem milhares de pessoas lá que a gente olha, são excelentes pessoas, bons profissionais, famílias boas, mas ele está lutando para sair das drogas, porque um dia ele caiu na armadilha de usar droga. Então vocês, como são crianças, não usa não vai atrás de quem disse que é isso e aquilo não. Cuidado, muito cuidado. Leiam tudo que está escrito aqui nesse panfleto, para vocês terem conhecimento. E um dia, se alguém oferecer, você vai dizer: eu não vou usar porque eu sei que a maconha causa isso. Eu não vou usar porque eu sei que o crack causa isso. Tem as drogas sintéticas que estão feitas em laboratório, que vem da China. Tem uma tal de K9 agora, e outras drogas que causam efeito zumbi. Tem a fentanil, que está matando milhares de pessoas nos Estados Unidos. Basta uma pílula, umazinha. Tem o LSD, que muitas vezes é igual uma figurinha bem pequenininha, o tamanho de uma unha, que muitas vezes está nas escolas e alguém dá para você e fala assim: bota debaixo da língua, isso é bom. Mas aquilo ali vai causar tantos problemas que você nem imagina. Para você ter uma ideia, o usuário de uma droga sintética, ele passa 12 horas em alucinações e tem imagens de toda natureza. Às vezes ele imagina que vem um boi atrás dele com o chifre para pegar e ele sai correndo. Ele pode subir num prédio e olhar para baixo da janela e achar que o chão está bem pertinho. Eu vou pegar aqui nesse chão, aí pula e cai e morre. Isso é bom? Você fazer coisa que você não sabe que você está fazendo? É bom? Então nunca experimente, nunca entra nessa. Eu já vi muitas pessoas morrerem, jovens talentosos, que tinham muito futuro. O único erro deles foi aceitar um convite de uma amiga para usar drogas. Eu espero que um dia a gente possa estar dando um curso completo para vocês. Quero também, o pastor aqui, a Cris, todos, abrir nosso centro de treinamento, nossa escolinha de futebol, nosso ônibus para vir buscar vocês aqui. Vamos combinar.
vocês passarem um dia com a gente lá no campo de futebol, na nossa arena. Lá a gente ensina o curso sobre drogas e também aula de inglês. Quem sabe a gente vem fazer esse curso aqui com vocês também. Vamos ver se a gente tem condição de fazer isso, tá bom? Olha aí. Quem sabe a gente faz essa parceria aí. Nossa vontade é muito grande. Quando eu vejo crianças assim, eu de certa forma me emociono muito. Aqui tem mais crianças. Porque não deu para vir todo mundo, né? Estão de férias. É uma oportunidade que a gente tem. Bom conhecer vocês, viu? E a gente se coloca aqui à disposição. Nós estamos tendo muito trabalho lá no projeto agora, até nós liberarmos o nosso ônibus e eles vão passar em 20 bairros. Alguns desses meninos podem, ou a gente pode vir aqui pegar todo mundo, levar para lá, passar o dia lá. Tem campo de areia, campo de futebol, arena maravilhosa, refeitório, tem academia. E a gente quer também ajudar vocês no que a gente puder. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. E hoje, mais do que nunca, o cumprimento do que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ficar velho, não vai se desviar dele. Aleluia. Eu queria ter mais condições para a gente, mas Deus, Ele usa pessoas como ferramentas. E vocês que estão aqui estão de parabéns, doando do seu tempo para a gente ver essa criançada mudada, né? E eu sei que muitas vezes você olha, mas eu estou aqui no bairro da KM, não interessa, você pode estar em qualquer lugar e tomar posse do seu propósito em Deus, de ser uma pessoa de sucesso, de vencer na vida, de ser mais que vencedor. Mas para isso, jamais experimentem drogas, tá certo? Eu posso fazer uma oração com vocês? Vamos orar? Fica de pé, por favor. Amém, amém. Traz esse papel de vinho aqui, vamos fazer um ciclo aqui. Vamos fazer um círculo aqui, ó. Seria pra você levar pra casa, né? Isso, fica aqui perto do tio, todo mundo aqui. Ó. Chega mais, tem gente longe ainda, vem mais, vem lá. Amém? Dá as mãos aí um pro outro aí, fica pertinho. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer, porque hoje eu estou ouvindo palavras que vão me dar conhecimento, vão me ajudar